Hoje no Papo Seguro nós estamos recebendo o Marcos Amazonas. O Marcos Amazonas é coordenador da Comissão de Estudos do CB32, a BNT CB32, de equipamentos auxiliares para trabalho em altura. E também trabalha na Ronel. Como é que vai, Marcos? Tudo bem? Tudo bem, Raul. Satisfação poder estar participando aí no programa da TV SEG. Prazer é nosso. Marcos, equipamentos auxiliares para trabalho em altura. Nós aqui falamos muito de equipamento de produção individual, né? Correto. E especificamente na área de altura, nos EPIs para trabalho em altura, que é o cinturão, o talabarte e o trava-quedas. Equipamentos auxiliares para trabalho em altura. Explica um pouquinho para nós quais são esses equipamentos. Eles, em verdade, a comissão surgiu dos EPIs, né? E um dos pontos atípicos do EPI de altura, que acaba sendo um equipamento um pouco mais complexo, é de ele não funcionar sozinho. Então eu tenho um cinturão, que é um EPI, tenho um talabarte, tenho um trava-queda, e eles dependem de algo mais para funcionar dentro de um sistema, né? Por exemplo, um dispositivo de ancoragem. Então, quando do estudo das normas de EPIs, da atualização que entrou em vigor em 2010, em muitos momentos a comissão se via de mãos atadas em querer explicar para o mercado quem eram esses outros equipamentos, ou então querer explicar para o mercado as formas de utilização desses equipamentos. E voltava-se o foco para a função final da norma, que é requisitos de certificação de produto. Então não podemos falar de como ele é usado de uma forma mais geral, não podemos falar quais são outros componentes além destes, né? Que não de uma forma sucinta, que foi agregado em âmbito de manual de instrução. Então no requisito de manual de instrução nós pedimos para o fabricante alertar a quem está utilizando esse EPI de como utilizar. E daí surgiu também a semente de criar realmente uma outra comissão de estudo para dar continuidade, né, em amparar, dar continuidade buscando a certificação desses outros equipamentos auxiliares, desses outros componentes que formam o sistema de trabalho em altura. E agora está sendo feita uma norma, vocês começaram a trabalhar e decidiram começar a trabalhar em cima para fazer uma norma para dispositivos de ancoragem. Correto. Equipamentos auxiliares são vários equipamentos, por exemplo, uma roldana, por exemplo, um guincho, e o dispositivo de ancoragem acredito que seja o principal pilar da comissão, né, que é a primeira norma que está sendo estudada, que trata a respeito desses dispositivos que sempre existiram, né, não teríamos como usar um cinturão sem estar conectado em algum local. E realmente essa foi a primeira norma, a comissão passou-se 3 anos e meio estudando essa norma, né? Foi um estudo longo, mais de 80 pessoas passaram pela comissão de estudos, foram mais de 30 reuniões, onde se buscou algumas normas, inicialmente uma norma internacional ISO, estudamos ela, partiu-se do pressuposto já adotado nas normas de EPI, viu-se que era uma norma interessante, porém não muito usual em âmbito mundial, né? Partiu-se então para a norma europeia, a EN 795, que é uma norma bem conhecida do mercado, uma norma bastante usual como referência de mercado, e estudou-se essa norma. Quase no final do processo, meados de 2011, segundo semestre, descobriu-se que essa norma estava recebendo uma atualização em âmbito europeu. Então a norma, que era de 1997, teria uma atualização para 2011, 2012, 2013, e a comissão novamente validou de que não valeria a pena lançarmos uma norma com 15 anos de defasagem, optou-se por acompanhar já aquele projeto, então, que hoje já é uma norma em vigor, é uma norma de 2012 na Europa, que trata dos dispositivos de ancoragem. E essa norma está baseada na EN? Sim, o nosso projeto está baseado nessa EN 795, que é uma norma europeia, de 2012 agora, uma norma bastante recente, então vamos poder, né, estamos levando à consulta nacional uma norma bastante atual, né, uma norma, né, embasada numa norma europeia bastante madura, né, que teve 15 anos de vigor e que traz aí pontos que eram dúvida quando do estudo da norma anterior foram esclarecidos nessa norma. Bom, então vamos lá. Fala para nós um pouquinho quais são esses dispositivos, explica cada um deles. Bom, a norma ela divide por tipos, ela divide em 4 tipos os dispositivos, classe A, B, C e D. Né? A classe A são dispositivos fixos,
Seria uma porca-olhal, uma espera metálica. Espera um pouquinho. E cada coisa que você fala, o porca-olhal, o que é uma porca-olhal? É um dispositivo que vai fixado numa estrutura, numa parede, numa viga, num teto, geralmente metálico, onde eu vou conectar. Ele é um dispositivo de ancoragem fixado à estrutura que vai gerar um ponto de ancoragem, vai criar um ponto de ancoragem fixo, né, que seria o tipo A, pontos fixos. O tipo B são os tipos transportáveis. Um exemplo bastante conhecido do mercado é o tripé, uma fita sintética também, uma fita sintética de ancoragem onde você laça, né, uma coluna, uma viga, dispositivos mais modernos que engatam em vigas em I, passam em perfurações e são transportáveis, né? O âmago do tipo B é você conseguir instalar aquele dispositivo, você conectar, trabalhar com ele e retirar ele daquele local e guardá-lo. O tipo C, né? O tipo C é o tipo mais complexo de todos, tanto que ele tem uma norma independente, por mais que seja uma norma de dispositivos de ancoragem, elas são divididas em duas, né? Pelas características muito específicas para os dispositivos tipo C, que são as linhas de vida horizontais flexíveis, pelos requisitos de ensaio desse dispositivo serem bem peculiares e muito mais exigentes que os outros, eles têm uma norma exclusiva. Então o tipo C é uma norma independente e a tipo A, B e D, que nós vamos falar na sequência, estão em uma outra norma, que dependem mais das forças verticais. A próxima norma. Isso, a tipo C, né, que é a linha de vida horizontal flexível. A linha de vida horizontal flexível, basicamente a diferença que ela tem, que ela depende sim da força vertical, mas no momento em que eu tenho uma força no meio de uma linha, ela gera forças resultantes. E essas forças resultantes muitas vezes têm valores muito mais altos. Então ela tem requisitos para que seja aprovado esse produto mais complexos. E para finalizar o tipo D, né, que está junto de A, fixo, B, transportável, e a classe D, que são as linhas de vida horizontais rígidas, né, também citadas como linhas em trilho, que dependem também da força vertical, né, muito mais, pois ela não tem força resultante, a força inserida nela pode vir a deformar o trilho, se o projeto prevê essa situação, mas ela não vai ter forças resultantes. Ela pode ter situações como uma alavanca numa ponta em balanço de um trilho, que a norma prevê, mas são muito mais ensaios prevendo a força vertical. Vamos ver se eu entendi. Tipo A são pontos fixos. Correto? Quando você falou porca-olhal, é isso? Isso. Uma porca-olhal, eu imagino alguma... Não estou dizendo que seja isso, mas alguma coisa que foi concretada junto com o... precisa tomar cuidado. Isso, aí tem uma peculiaridade, a gente pode falar também. Como, né? Que ela foi... e aí, mas seja como for, como ela foi colocada lá, não sei, mas ela é alguma coisa que você vai lá, conecta, já é um ponto fixo, isso. Você conecta e aí você pode colocar a tua corda e aí se prender. Correto. Esse é o tipo A. Tipo A. O tipo B é a mesma coisa, só que em vez de ser uma coisa que já está fixa na estrutura, é um tripé, tipo tripé que você leva de casa, põe o tripé Isso, são transportáveis, né, que você consegue instalar e retirar ele rapidamente. E na verdade a finalidade dele é essa, né, de você ir, usar numa localidade, retirá-lo e guardar no seu almoxerifado para posteriormente ser utilizado em outro local validado. Normalmente em fachadas de prédio assim que não tem outros tipos de fixação, são usados algum dispositivo desse tipo, que tenha uma, vamos dizer, uma forma de se colocar lá. Sim, uma forma de você, né, abraçar a estrutura e poder gerar um ponto de ancoragem. Esse abraçar a estrutura é bastante simples, mas em verdade tem que ter a validação de um profissional legalmente habilitado, né, que possa entender quais serão as forças que aí estarão envolvidas. Eu estou tentando fazer um resumo. O tipo C seriam linhas de vida flexíveis, é isso? Isso. Ou seja, uma linha de vida é uma... Vou simplificar, hein? É uma corda que é colocada em volta, toda ela fixada, que a pessoa pode correr. Correto.
horizontalmente, ela tem um ponto móvel de ancoragem. Então é um ponto sobre uma linha onde você se desloca sobre essa linha. Eu já vi cada coisa disso aí. O mercado tá precisando realmente de um suporte nesse sentido, de uma referência. Eu vi uma vez em cima de trabalhando em altura, eles estavam mexendo com telhas. Então, normalmente a gente vê o pessoal trabalhando com telha sem usar nada, né? Só andando em cima do telhado. Mas esse daí não, ele estava usando. Ele tinha uma corda presa de um lado e a outra corda presa do outro. E ela fazia uma barriga e tinha uns 5 ou 6 andando naquela corda lá. Eu só estava vendo a hora que ia acontecer algum, porque se acontecesse alguma coisa ali naquele caso, o que aconteceu morreria, mas ele levaria todos os outros juntos. Sim. Porque o agravante, né? É um agravante muito grande. E o quarto é o tipo D. Tipo D, que é a mesma coisa, só que é fixa, né? Isso, é uma linha rígida, né? Você também tem um ponto móvel de ancoragem, mas o percurso dele é feito sobre um trilho, sobre um perfil metálico. Que já está fixado na estrutura que é um produto, né? Nós temos que pensar sempre num produto que vai vir a estar conectado na estrutura. Qualquer um pode, quer dizer, quais são as qualificações de uma pessoa? Como é que uma empresa comprando os produtos corretos pode estar habilitada para colocar o produto correto na situação correta e nos locais corretos? Nossa, quanta informação, né? Acho que o trabalho em altura vive um momento bastante ímpar, né? Eu estava acostumando a falar de que a NR35 é nova e ela já não é mais tão nova. E outro ponto que eu venho enfatizando e que acho que o mercado como um todo tem que começar a enfatizar, está muito coligado a isso que você fala, que é a avaliação de risco ou análise de risco, né? Então, o que essa norma de dispositivos de ancoragem busca? Ela busca fornecer autonomia para o empresário, para o mercado, dispondo equipamentos certificados que estão aptos a resistir o uso correto, dentro do uso correto de determinada força, mas para isso eu preciso uma interface, eu preciso uma análise de risco, identificando se esse é um equipamento correto e que vai me falar de que aquela estrutura condiz com o dispositivo para a finalidade que eu preciso. Então é uma aproximação complexa, tá? Não é uma aproximação unilateral do responsável de segurança, ou da diretoria, ou do próprio usuário, é uma aproximação de avaliação de risco. Então eu tenho que saber se eu preciso de um ponto de ancoragem, eu preciso saber se eu preciso de uma linha de vida tipo C, eu preciso saber quantas pessoas eu vou querer que estejam atuando simultaneamente naquele dispositivo, preciso saber se aquele dispositivo sim ou não é adequado para essa finalidade. A questão de resgate também tem que ser prevista em tudo isso. Será que aquele ponto prevê uma situação de resgate em uma eventual queda, que é a finalidade do dispositivo, né? Proteger o trabalhador de uma queda? Mas isso precisaria de pessoas especializadas, treinadas para poder fazer essa análise de risco e falar, o risco é esse, a situação que precisa ser feita, o equipamento que precisa ser usado, a forma de ancoragem deve ser aquela. Existe um treinamento para esse tipo de pessoa? Então, eu sou uma empresa que quero fazer tudo correto, quero seguir a NR35, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho para esse assunto. Tem que voltar e trazer a legislação como referência, né? E a NR35 é muito clara com relação a isso, ela pede sim a participação de um profissional legalmente habilitado, que mais do que a expertise com relação ao trabalho em altura, que vai ser a composição dessa equipe de várias aproximações, mas eu tenho que sim ter um engenheiro ali, preferencialmente um engenheiro calculista, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, que consiga interpretar quais são as forças geradas por aquele equipamento, né? Se aquele dispositivo de ancoragem pode sim ou não ser instalado naquela estrutura. Mas existem cursos para treinar esses profissionais? Temos que trazer um pouco para o âmbito de engenharia, né? Um pouco do que o engenheiro estuda na escola, né? E daí foge um pouco da questão de engenharia de segurança e vai mais para forças, porque é muito claro, quando eu tenho um EPI, eu tenho que respeitar as forças que são geradas na pessoa, né? Independente do seu peso, eu tenho que gerar naquela pessoa uma força abaixo de 600 quilos, né? Então assim eu protejo o nosso fusível, que é o ser humano. De nada adianta
eu ter um dispositivo, um sistema que aguente várias toneladas, se eu não respeitar o impacto de 600 kg força no trabalhador. Então, de posse dessa informação, a gente tem que passar isso para o engenheiro, tem que se respeitar fator de segurança, né? E aí estamos falando nas forças verticais que citamos anteriormente. Quando falamos de linha de vida, onde a gente vê as maiores barbaridades aí no mercado, você tem a força sim de 600 quilos no trabalhador ou de vários trabalhadores, e você tem as forças resultantes. Essas forças resultantes em uma linha tensionada de forma excessiva, tensionada de uma forma errada, ela é multiplicada por inúmeras vezes. Então, se eu gerar um impacto de 600 quilos no centro de uma linha muito tensionada, eu estou gerando 3.000 quilos numa extremidade. Se eu pensar num fator de segurança 2, eu tenho que ter uma estrutura que aguente 6.000 quilos. Então, tem alguns fatos que precisam sim da interação da proeficiência, né, que a NR35 pede para um treinamento de trabalho em altura, mas eu tenho que ter um amparo legal desse profissional legalmente habilitado que entende e que vai validar, né, fornecendo uma anotação de responsabilidade técnica que sim, aquele ponto é adequado para aquele sistema. Né, tanto com as forças mecânicas quanto essa outra aproximação de zona livre de queda, espaçamento, número de pessoas que vão estar trabalhando simultaneamente, a previsão se ela dispõe de força para resgate posterior, sim ou não. Então, são pontos que para nós é uma mudança muito grande, porque a NR35 está nos trazendo essa exigência e a grande maioria das empresas não fazia uma aproximação tão concisa como está sendo exigida agora, mas seria o mínimo, né, para que a gente possa ter um investimento em prevenção. Tem outro termo bem interessante que o mercado está começando a assistir, que é a segurança no projeto. No momento em que nós vamos instalar, por exemplo, uma linha de vida numa edificação existente, por vezes ela é onerosa, né, porque eu não usava nada, de repente estão me passando um orçamento caro, né, a pessoa fica um pouco relutante. E depois ela volta quando acontece um acidente, quando tem uma fiscalização embargando uma situação. Agora, se nós pensarmos na segurança no projeto, muda-se completamente o quadro, né? Eu estou construindo, edificando um prédio enorme, grande, bastante oneroso, e se eu prever a segurança, que pode ser útil tanto para a segurança durante a montagem, como em manutenções, inspeções futuras, ele vai ser diluído de uma forma extremamente saudável. Então, também não temos essa cultura e é interessante o mercado começar a pensar nesse sentido, né? Então, aí os dispositivos de ancoragem buscando oferecer uma opção nesse sentido. Estou até imaginando aqui, quando a gente vê que é um dispositivo de ancoragem, com certeza. Não é ancoragem para pessoas, mas, por exemplo, você vê em países europeus, onde todos os prédios têm um hanger, né, que eles chamam. Um guincho, um sistema de manutenção. Que normalmente é para levar os móveis, imagino eu. Ou seja, os prédios são feitos com esse sistema. O projeto com esse ponto prevê, de ancoragem, que é o caso que você está falando. Correto. No futuro. Agora, uma reforma de grande porte, um projeto em andamento, esse é o momento de você prever, né, um sistema de segurança, um sistema de acesso seguro. Agora, esses equipamentos. Então, mas a norma que está em consulta nacional. Correto. Até quando que ela vai em consulta nacional? Pergunta difícil, é meados de outubro. Agora, de dispositivos, ou seja, para os dispositivos. E se tem os dispositivos, você está falando quais são as regras para cada um dos dispositivos. Isso depois vai ser certificável? Correto. A expectativa é que a norma entre em vigor, né, e que a gente tenha uma referência por essa norma, que seja uma possibilidade de se certificar um produto a ela, e pela carência do mercado também que ela seja uma simples referência de um produto conforme. Mas a expectativa sim é ter um produto certificado por essa norma. Os laboratórios de EPI hoje, eles têm plena capacidade de certificar ao menos dispositivos tipo A e B. Então, teríamos já hoje um laboratório certificado pela ISO 17025 que respalda, né, uma rastreabilidade muito forte com relação aos requisitos que a norma coloca, certificando os produtos. Um próximo passo saudável seria buscar
Isso, complementar a norma e algum tipo de certificação compulsória também é isso, né? Para a gente fechar a corrente, né? Então, voltando no início, a corrente, onde hoje eu tenho o EPI com uma certificação compulsória de qualidade e o dispositivo de ancoragem talvez sem um amparo tão grande. Então, se nós conseguíssemos colocar os três itens que compõem a corrente para que eles tenham uma resistência, né, bom, equiparada. No final das contas, a prioridade que foi dada para os equipamentos contra quedas, eles serem compulsórios, é para evitar que os trabalhadores sofram acidentes e faleçam, porque na realidade se cair, morre. Isso, mas eu te pergunto, como é que esse trabalhador está se conectando com esse equipamento com selo do IMEST? Ou seja, tem sentido dar continuidade nessa certificação compulsória nos outros elementos do sistema que ele não para no equipamento de proteção individual. É a questão do elo mais fraco, né? Precisamos dar uma forma e acredito que o mercado esteja evoluindo bastante, a norma vai ser muito bem-vinda como referência e como a busca por um processo de certificação. Uma ferramenta para certificação. Uma ferramenta para certificação e uma referência para o profissional legalmente habilitado que fabrica os seus próprios equipamentos, né? Então ele vai ter onde se respaldar, quais são as forças envolvidas, enfim, aquele curso que você comentou, treinamento, a norma vai servir de referência para isso também, né? Muito obrigado, Amazonas. Acho que esclareceu bastante os nossos telespectadores. Agora uma pergunta só, antes de terminar, agora já aproveitando o Amazonas aqui. E qual seria o próximo passo da comissão de estudos? Nós temos dois equipamentos bem alinhados, né? Um são os guinchos, né, que atendem, a maior tendência é ir por uma norma europeia, a EN 1496, e outros são os descensores de corda, né, os equipamentos que servem para a técnica de descer por corda. Posicionar a pessoa na corda, né, e dar a capacidade para ela descer prioritariamente pela corda, onde ela vai ter um trava-queda em paralelo. Então, os dispositivos já estão em consulta nacional. Dispositivos de ancoragem, correto. E os próximos passos seriam... guincho para pessoas, né? E descensores de corda. Descensores de corda. Bom, agora sim, terminando, obrigado, Amazonas, pela sua presença. Obrigado pela oportunidade, é uma satisfação. Muito obrigado. E na próxima semana nós voltamos com mais um quadro Papo Seguro. Até lá.